Já conhece a loja do canal Operação Policial? Aqui você encontra todos os produtos com as marcas das nossas séries. São canecas, cadernos de anotação, cadernos universitários, canetas e muito mais. Aliás, que tal começar a sua coleção agora mesmo? No dia 19 de abril de 2000, Paulo Veronese Pavese, o Paulinho, tinha 10 anos e estava no playground do prédio onde morava na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Em um dos brinquedos, o garoto acaba caindo e batendo forte a cabeça. Sem demora, a mãe do menino leva o filho para o hospital que ficava próximo do acidente. Paulinho entra andando pela porta da frente do hospital e é atendido rapidamente pelos socorristas. O pai de Paulinho, Paulo Pavese, que também tinha o mesmo nome do filho, sai de São Paulo e corre para Poços de Caldas em socorro do menino. Ao chegar ao hospital, Paulo tem uma boa notícia. Os médicos garantem que, apesar de uma fratura séria no crânio de Paulinho, tudo deveria acabar bem. 2 dias depois, Paulo recebe a pior das notícias. Seu filho, Paulinho, tinha tido morte encefálica aos 10 anos de idade e chegara a hora da família decidir se o menino teria seus órgãos doados. O pai e a mãe de Paulinho concordam em doar os órgãos do filho. A partir desse momento, uma rede paralela e criminosa de transplantes de órgãos começa a agir. E tudo só seria descoberto graças ao pai de Paulinho, principalmente no momento em que ele recebe a conta de mais de R$11 mil pela retirada dos órgãos do filho. Esse valor de R$11 mil deveria e já teria sido pago pelo SUS. Sem respeitar a fila nacional de transplantes, a rede clandestina criada por um médico da cidade realizava cirurgias em transplantados em sua clínica particular, o que fazia de Poços de Caldas a cidade com maior número de transplantes do estado de Minas Gerais. Sem conseguir fazer com que a polícia da cidade abrisse um inquérito, Paulo Pavese inicia sua própria investigação, até conseguir chegar a um grupo de promotores que percebe haver fundamento no que ele trazia como provas. Aberto pelo Ministério Público, todo o processo contra os 4 médicos começa a se desenrolar, terminando somente em 2022, 22 anos depois da morte de Paulinho. O médico Álvaro Inhanhes teve uma sentença de 21 anos e 8 meses de prisão. Mas dificilmente irá de fato para a penitenciária. Além de haver vários recursos, ele já tem mais de 70 anos de idade. Os outros 3 médicos foram julgados em 2021. Um foi inocentado a pedido do próprio pai de Paulinho. E os outros 2 pegaram, cada um, pena de 25 anos de prisão. Todos os médicos negam qualquer irregularidade com relação à doação de Paulo Pavese e todos eles se dizem inocentes, mesmo depois que outras vítimas começaram a aparecer. Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista e entrevistador, e ao lado de Carla Albuquerque, o diretor do canal Operação Policial e do Investigação Criminal. Eu converso agora com os promotores Dr. Giovanni Avelar Vieira e doutora Ana Cláudia Lopes. Eles são 2 dos promotores, foram 3, mas eles são 2 deles, que participaram ativamente no plenário do caso Paulo Pavese, ou Paulinho Pavese, como algumas pessoas chamam. Doutores, muito obrigado pelo tempo de vocês, dos senhores e da senhora. E começando com a pergunta clássica, eu vou começar com a doutora Ana Cláudia Lopes, perguntando, doutora Ana Cláudia, que caso é esse do Paulo Pavese? Boa tarde a todos, né? E, assim, para a gente conseguir contextualizar o caso, o Paulinho, porque a vítima precisa ter nome, o Paulinho Pavese é um caso que aconteceu. Teve início no dia 18 de abril de 2000, quando ele, brincando em casa, no apartamento, cai numa altura de mais ou menos uns 10 metros
e, enfim, é levado para atendimento no hospital em Poços de Caldas, chega caminhando, chega lúcido, é submetido a um procedimento cirúrgico, e após esse procedimento cirúrgico, ele foi sedado, por óbvio, né, anestesia geral, era uma criança de 10 anos de idade. Após esse procedimento cirúrgico, ainda com a criança sob efeitos de sedativos, enfim, eles avisam para a família, os médicos avisam para a família que a criança não teria condições de viver, teria tido uma morte cerebral. A família se dispõe a doar os órgãos. Só que neste momento em que eles avisam para a família que o Paulinho já teria morrido, né? Eles não tinham submetido o Paulinho a qualquer tipo de exame clínico que comprovasse que ele, efetivamente, exame clínico inicial, o primeiro exame clínico, que ele não tivesse qualquer atividade sanguínea. E aí, quando eles fazem, aí o pai, né, os pais se dispõem a doar os órgãos, e aí, neste momento, eles vão fazer o primeiro exame clínico, que é, inclusive, o único, porque a gente tem comprovação no processo, só tem um de um exame, que é o que eles fazem, e eles fazem esse exame no Paulinho, com o Paulinho, uma criança de 10 anos, submetido ainda a todo tipo de sedativo, e esse exame clínico, ele tem que ser feito depois de um tempo, depois de determinadas horas, tem todo um protocolo, e uma das condições é que o paciente ele não pode estar sob influência de qualquer tipo de substância que interfira no sistema nervoso central. E o Paulinho, ele estava sob influência de medicação forte, medicação sedativa, de medicação, até porque, como ele tinha feito uma cirurgia neurológica, substância para poder não ter convulsão, substância, o dormonide, né, substância para poder ficar tranquilo, dormir. E nesse primeiro exame clínico, em que pese ele está absolutamente sedado, ele está uma criança de 10 anos, eles não conseguem, neste primeiro exame, atestar a morte encefálica, porque fazem a arteriografia e aí ele tem perfusão sanguínea. E aí eles voltam com o Paulinho para o hospital, né, na verdade, para o CTI, lá um CTI absolutamente precário, mas enfim, voltam para o CTI, e aí acionam um dos réus, que é o doutor Álvaro Inhanes, e começam a tratar o Paulinho com fins o termo até que nós usamos foi cultivar os órgãos do Paulinho, e cultivar dando medicação que evitasse que o Paulinho entrasse em choque, para fins exatamente de possibilitar o transplante dele. E durante todo o tempo, aí a partir desse momento, então eu tenho 2 médicos, na verdade, os 2 médicos foram julgados inicialmente, que assumem a cirurgia, assumem os cuidados, ele estava sob os cuidados do médico intensivista, e quando eles acionam o quarto acusado, que é o Álvaro Inhanes, que não fazia parte da equipe desse hospital, do Pedro Sanches, que hoje não existe, fechou, lá em Poços de Caldas, eles literalmente passam os cuidados do Paulinho Pavese para esse médico, o Álvaro Inhanes, e ele assume, e tem os autos do doutor Giovanni, no plenário, inclusive do Álvaro Inhanes, ele assume o Paulinho Pavese de determinar a realização de exames, de determinar a medicação, além dos exames, a medicação a ser realizada, até que a saga começa no dia 19, até que no dia 21 de abril, uma sexta-feira santa, aí efetivamente eles logram êxito, né, nessa sanha deles assassina e matam o menino, matam o Paulinho, quando retiram os órgãos dele, quando ele estava vivo,
ele tinha pressão, estava tudo nos autos, ele tinha pressão arterial, ele tinha batimentos, e ele é sedado, ele leva uma anestesia geral para fins de retirada de órgãos. E aí a família descobre tudo isso vem à tona, isso é importante, porque o pai, ele questiona os valores que foram cobrados dele inicialmente no Hospital Pedro Sanches, porque essa cirurgia de transplante é feita posteriormente na Santa Casa, que era a entidade que podia realizar transplantes em Poços de Caldas. Aí o pai começa a questionar os valores e, a partir daí, vem à tona que, na verdade, os valores eram porque o menino, a vítima, o Paulinho, não estava morto lá no dia 19 de abril. E aí começa a saga da família. E valores esses, acho que quase R$12.000 cobrados do pai do Paulinho, valores esses que são geralmente pagos pelo SUS. Os valores, se ele tivesse efetivamente, se ele tivesse tido morte encefálica naquela oportunidade, eram valores para os exames, os valores que teriam que ter sido arcados pelo SUS. Tanto que, inicialmente, o valor, eu não me recordo agora dos valores dados, mas hoje daria mais ou menos R$60.000. Esse valor, depois da auditoria do SUS, esse valor ele é revisto. E aí o valor ele cai. Porque não deveria ter sido cobrado porque o menino estaria morto, né? Mas isso é feito depois dessa auditoria do SUS, né? Do DenaSUS. Antes da gente entrar agora para toda a parte de vocês, um questionamento, por exemplo, o doutor Dino, que é o advogado do pai do Paulinho, do Paulo Pavese, ele me conta que o Paulinho teria entrado andando no hospital. Ele não teria, ele estava consciente e tudo mais. Vocês conseguiram levantar se o Paulinho, até para mostrar o tamanho dessa monstruosidade que pode ter sido feita com o menino, se o Paulinho tivesse sido atendido corretamente, ele teria ficado vivo? Sabem-se disso? Bom, o que a gente sabe, o que tem nos autos, é que ele chegou consciente no hospital, ele chegou verbalizando. Inclusive, ele pedia que fosse limpado o rosto dele, né? A médica que prestou o primeiro atendimento, ela foi ouvida, foi a Leda Patrese, ela foi ouvida 2 vezes, 3 vezes, se não me engano, e em todos os depoimentos ela afirma que ele chegou conversando, verbalizando e pedindo que fosse tirado algo, né? Fosse limpado o rosto dele. E é importante que se diga ainda, né, que na escala Glasgow, por exemplo, ele chegou consciente, né, ele chegou conversando, tinha um quadro de traumatismo craniano, mas ele chegou no hospital conversando e verbalizando, inclusive expressando, sentindo dor, enfim. Assim, é importante a gente esclarecer que nós somos profissionais de direito, né? Nós não temos formação na área médica, né? Então, assim, a questão do procedimento, o procedimento, se foi um procedimento adequado ou não é, mas, assim, naquele primeiro atendimento. Para fins de homicídio, para fins da nossa legislação, é irrelevante se ele viveria mais 1 ano ou 10 anos, ou se ele viveria mais 10 minutos. Ou se ele viveria 1 minuto, 10 minutos. Se ele tivesse mais 10 minutos de vida, ainda assim, né, se nós estivéssemos diante ali de um homicídio, de uma morte violenta, ao contrário da lei, a nossa lei trata isso como homicídio e determina a responsabilização. Agora, é importante aqui dizer também que há uma dificuldade nisso, porque vários documentos do prontuário médico sumiram, né? Inclusive o exame que teria testado, as chapas do exame que teria testado finalmente, 2 dias depois, a morte encefálica, que foi um exame feito na Santa Casa de Misericórdia, as chapas desse exame nunca foram localizadas. E o laudo, o próprio médico que teria feito esse exame fala que ele fez o laudo 8 meses depois
a pedido não se sabe de quem. Então, essas chapas da segunda arteriografia, que teria constatado a morte encefálica, elas nunca foram encontradas. Inclusive, a nossa legislação determina que, no caso de retirada de órgãos para fins de transplante, que os documentos do prontuário médico sejam mantidos por pelo menos 5 anos. Não, a minha pergunta com relação se ele teria uma chance ou não de viver é para entender se, o momento que ele entrou no hospital, ele já tinha o destino dele selado. Se era algo premeditado, os médicos olharam já e falaram, essa é a minha próxima vítima. Não, e as próprias testemunhas médicos que são indagadas a esse respeito no processo, nenhuma soube taxar a respeito disso, a chancelar se era viável ou não, né? O traumatismo craniano dele, quando ele faz a tomografia, se informa que é um trauma grave, mas todos os médicos indagados, eles dizem que isso vai depender muito do organismo. Há pessoas que sobrevivem, há pessoas que sobrevivem com algumas sequelas e há outras pessoas que não. O momento dele é definido após o procedimento cirúrgico, e inclusive teve um dos réus, né, que falou em plenário que ele não teria que ele não teria uma vida de uma criança que ia jogar bola. Então, o momento dele é definido quando eles, após o procedimento cirúrgico, eles entendem, né, como deuses, que o menino não ia ter uma vida de uma criança e ia poder continuar jogando bola. E nesse ponto, reforçando o que a colega Ana Cláudia disse, é importante salientar que um dia antes de o Paulinho ter os seus órgãos retirados, que a central de transplante em Belo Horizonte já havia sido acionada já. Muito antes da confirmação, da suposta confirmação da morte encefálica do Paulinho, a central de transplantes situada em Belo Horizonte já havia sido acionada, e isso está nos autos, documentado nos autos, inclusive com reserva de aeronave para buscar, né, o Paulinho. E para levar os órgãos. Tem lá doador de múltiplos órgãos. É acionado antes de ser feito esse exame. Muito antes até do primeiro exame, né? Do primeiro exame complementar. Ali no processo a gente tem uma comprovação. O primeiro exame da arteriografia é que ele tem perfusão sanguínea, ou seja, não tinha havido morte encefálica. Né? Esse posterior exame, esse laudo, como o doutor Giovanni falou, meu colega, ele confeccionado meses depois, seria para atestar a provável morte e que cai por terra quando é feito o procedimento de retirada de órgãos. Através dessa investigação feita, inclusive pelo Ministério Público, e vocês devem ter, os senhores devem ter levado isso de repente ao plenário, como que era o modus operandi deles, doutor Giovanni? Eles tinham porque assim, para você fazer um transplante, você precisa ter o receptor pronto para a retirada do órgão. Um coração demora... O coração tem 4 horas para ser transplantado entre doador e receptor. Existe uma lista que é uma lista muito séria, liderada pelo SUS. Tem uma série... E não é simples, simplesmente você pegar o órgão, guardar no gelo e sair andando. Eles já tinham uma dinâmica preparada para... Era realmente, como escreveu o pai do Paulo, do Paulinho, escreveu a máfia, né? Como se fosse uma máfia de transplante de órgãos. Já existia toda uma operação? Como era isso? Bom, eu vou te dar alguns dados objetivos. Poços de Caldas é uma cidade que tem 10% da população de Belo Horizonte. Na época, inclusive hoje. Na época dos fatos, na década de 2000, no ano 2000, Poços de Caldas era a cidade de Minas Gerais que mais realizava transplante de rins no estado de Minas Gerais. E era a cidade que mais era contemplada com verba do SUS destinada aos transplantes. Inclusive de centros de excelência de Belo Horizonte. Nos autos, a gente tem informações de outras pessoas, de outras vítimas, que, por exemplo, não foram submetidas à necropsia, como manda a lei, inclusive a lei de transplante, no caso de mortes violentas, e de outras mortes suspeitas, que o tratamento, digamos assim, teria sido também direcionado no sentido de viabilizar o transplante de órgãos.
Por que se descobriu com o caso Paulinho? Que nos autos, um dos juízes, né, o juiz que dá a decisão de pronúncia, ele trata esse caso como caso zero. Por quê? Porque no caso do Paulinho, o que aconteceu? Eu acho que o grupo ele estava, de certa forma, tão acostumado a assim proceder que, nesse caso, se viu ali a possibilidade ainda de oferir algum dinheiro ainda, de obter um valor ainda, no caso das despesas médicas, supostas despesas médicas, com o pai do Paulinho, que era empresário na época, né, dos fatos. E aí fizeram uma cobrança de R$12 mil. A partir do momento que houve o questionamento dessa cobrança, que em valores de hoje representam aproximadamente R$60 mil, a partir do questionamento dessas cobranças, que o modus operandi desse grupo ele passa a ser elucidado e investigado. Aqui é importante, inclusive, destacar que o Paulinho não foi feito nem exame de corpo de delito no Paulinho, necropsia, nada. O que foi feito foi uma exumação, muito depois que os fatos aconteceram. Ele, inclusive, não tinha órgãos mais, não foi possível, por exemplo, verificar se outros órgãos dele, além dos rins e das córneas... Foi de cima da ponte. Você está sendo filmado. E vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do champinha. Era primito. Olha lá, foi. Levanta a mão. Pulo, só ela mata ali, cara. Viado, pela... Se eles foram objeto de remoção, não se sabe. Isso somente foi descoberto a partir do questionamento das cobranças. Houve, na época, uma determinação do então ministro da Saúde que fosse feita uma auditoria. Essa auditoria foi feita pelo DENASUS. Inclusive, 2 dos auditores responsáveis foram ouvidos no curso desse processo e na investigação. Se descobre ali que havia uma central clandestina na cidade que funcionava irregularmente em Poços de Caldas. E se descobre também uma série de irregularidades. Só um instante, coordenada pelo acusado Álvaro Inhanes. Coordenada pelo réu que foi submetido ao último julgamento. Inclusive, lá consta que havia, inclusive, em busca e apreensão, listas, né, que estavam, que foram encontradas nessa central que funcionava ao arrepio das disposições legais. Ela não tinha autorização para funcionar. E a partir daí é que se descobre, né? Se descobre o modo de atuar. Com os documentos constantes do prontuário médico se verifica várias irregularidades e aí se descobre. Não é possível afirmar, mas é muito provável que isso tenha ocorrido em outros casos. Mas só foi possível a investigação a partir do caso Paulinho. Me parece muito provável que antes disso, até pelo número de transplantes que havia em Poços de Caldas, que era algo absurdo, inclusive o juiz questionando o processo. Como que uma cidade que não tem tanto acidente automobilístico e que não tem tantas pessoas vítimas de AVCs e outros tipos de morte, tem nessa cidade tanto transplante de doador morto, especialmente de rins, que era a especialidade de um dos réus, né, que foi julgado e condenado nesse processo. É importante que se diga que, nesse caso específico, ele fazia as listas, ele fazia as consultas pré-transplante, ele participava do transplante e participava das consultas pós-transplante. Apenas para explicar para as pessoas, o que o Dr. Giovanni colocou aqui sobre o que o juiz questiona, é que a maior parte a doação precisa ser feita por morte cerebral, e são sempre mortes muito mais surpreendentes, são de surpresa. Inclusive em São Paulo, quem mais doa são motoboys, porque são as pessoas que acabam tendo acidentes. Por isso que numa cidade com tão poucos acidentes, como você tem tão possíveis doadores? Essa lista que ele fazia para serem transplantados, doutora, era uma lista à parte é uma lista que as pessoas pagavam para estar lá? É uma lista paralela à lista aqui do MG Transplantes, né? A gente tem a lista do MG Transplantes, ele tinha uma lista paralela a essa lista do MG Transplantes, que era dos pacientes, integravam essa lista os pacientes
do acusado que tem, né, ele morreu, tem especialidade de nefrologia. E essa lista é paralela, não tem nos autos informação direta de algum de recebimento de dinheiro diretamente, mas eu tenho ali nos autos indicação de recebimento de doações, que eles dão o nome, né, doutor Giovanni? Doações para o Instituto lá de Nefrologia. Ele tem, me fugiu aqui o nome, doutor, me ajuda, aquele instituto que ele tem, aquela fundação que ele atende ao lado, a fundação que ele atende ao lado, o prédio, o consultório dele, do ProRim. Então, é uma ONG, então, tipo, as pessoas recebiam, eu tenho isso lá, recebiam e faziam doações para essa ONG. Por exemplo, inclusive fez uma doação de 5 mil reais de valor na época, que hoje daria mais ou menos quase 30 mil reais. Eu tenho ali, quem recebeu as córneas do Paulinho, que não foi em Minas, foi em São Paulo, Campinas, eu tenho ali uma família, está nos autos, uma família em que teve que se fazer uma vaquinha para a família, para a criança, para o receptor ficar em Campinas, porque é do interior, foi para Campinas, para a cidade, né? E para ficar lá naquele período de transplante, pós-transplante. E essa família, ela faz uma doação. Me fugiu aqui o valor na época, eu não lembro hoje o valor, mas era um valor que hoje significativo, mas fato é uma família que, para se deslocar do interior para a cidade, ela teve que ser ajudada. E essa família que recebeu uma das córneas faz uma doação para o Instituto, que... E esse Instituto, o responsável, ProRim... Não, o Instituto de Campinas também tem um nome... Fundação Bernier. Mas é importante aqui, nesse ponto, só destacar que essa organização não governamental, ProRim, né, que era integrada pelas pessoas contempladas, né, com os órgãos com rins, essa associação recebia verbas públicas e ela chegou a custear as despesas do escritório de aluguel, se não me engano, de um dos réus desse processo, né? Então, era uma relação, pelo menos, um tanto quanto promíscua, né? E esse réu, é importante deixar claro que esse réu, como tinha essa lista paralela dos pacientes dele, então, olha só, ele recebia pelo atendimento aos pacientes, ele recebia pelo transplante e recebia o pós. Então, ele tinha um rendimento à época para o SUS, né? Era um rendimento do SUS, era... altíssimo. É um valor bem expressivo. Muito expressivo. E todo mundo sabe que o pagamento do SUS não é uma fortuna, né? Mas o SUS arca com os custos do transplante. Não é uma fortuna. Mas eu não estou dizendo de arcar com os custos dos transplantes. Ele era um dos médicos que o valor que ele recebia do SUS em termos de transplante, que aí envolve a consulta anterior, envolve o acompanhamento, né, envolve a própria doação, era um valor extremamente significativo, é isso que eu estou dizendo. Sim. E todo mundo sabe que a verba, o valor de consulta ou o valor de cirurgia não é um valor expressivo, porque SUS é Sistema Único de Saúde. Né? Então, para uma pessoa conseguir retirar o valor, me fugiu aqui, você se lembra o valor? Não. Eu não me lembro, mas é um valor extremamente expressivo. E o que os hospitais e esses médicos alegam? Eles falam o que sobre isso? Que era assim mesmo? A defesa era que, inclusive, num documentário, num programa que foi feito, agora eu me recordo, eles são indagados na época, né, a respeito de tudo, eles falam, não, tá tudo certo, tudo regular, se a gente for fazer do jeito que eles querem, a gente não vai conseguir fazer transplante nenhum. Então, a alegação na época era de irregularidade, a população muito provavelmente desconhecia essas irregularidades que se passavam ali,
e que, como eu disse, somente após o caso do Paulinho e da cobrança um tanto quanto abusiva dos valores, até porque não se pode exigir de qualquer pessoa os valores que foram empregados com a remoção de órgãos, né? E então, a partir daí, se descobre uma série de irregularidades. Muito provavelmente, muitas outras ocorreram, mas que, infelizmente, né, parecia algo tão comum que a gente até acredita, a gente até falou muito no plenário, que, de certa forma, as pessoas envolvidas tinham tanta certeza da impunidade. E eu falo que impunidade no Brasil é algo muito sério, é um instituto, é uma entidade a impunidade no Brasil, que eles chegam ao ponto de esquecer que lá no prontuário constava de informagem que o Paulinho estava vivo, sem morte encefálica. Tem até lá S.ME, e inclusive colocam lá nas despesas que foram cobradas do pai do Paulinho e no prontuário de materiais um anestésico por inalação, que se chama Etrane. Então, ou seja, é evidente que alguém que está cometendo um crime não ia cometer esse tipo de deslize, né? Não ia deixar a marca do crime lá, mas a gente acredita piamente que, de certa forma, isso era tão corriqueiro, isso era tão comum que isso não vai dar nada. Mas eu acho que aí a ambição, a vontade ainda de ganhar ainda um valor, né, em cima do pai da vítima, e aqui é importante destacar que o pai da vítima, inclusive, homenageou os médicos. Ele chegou a mandar placas, né, e eu me recordo bem no primeiro júri que ele falou, ele se culpava muito o pai da vítima, e é algo que eu não vou esquecer nunca. Ele falou assim: eu entreguei o meu filho para os assassinos dele. Né? Ele acreditou piamente em tudo que os médicos disseram a ele. Ele concordou com a doação de órgãos. Então, tudo isso que esse grupo, né, fazia, e os números absolutamente significativos e exagerados de transplantes de rins em Poços de Caldas mostram isso, que infelizmente era algo comum. E eu quero crer que alguns outros casos, pelo menos, passaram e jamais vão ser elucidados. É porque precisa esclarecer que Poços de Caldas não é a maior cidade, né? Não é a maior cidade. Nem está entre as maiores. Não está entre as maiores cidades aqui de Minas Gerais. É porque, assim, quando o doutor Giovanni diz em termos de proporção com Belo Horizonte, por exemplo, Uberlândia é maior do que Poços de Caldas. Uberlândia é uma das maiores cidades que a gente tem aqui, e ela estava muito aquém desses em valores fornecidos pelo próprio SUS. São planilhas que constam dos autos oficiais e que foram trazidas aos autos pelo DENASUS na auditoria que foi feita por determinação do então ministro da Saúde da época. Então, a gente não precisa nem comparar com Belo Horizonte, a gente pode comparar com outras cidades do interior de porte semelhante ao de Poços de Caldas, por exemplo, Uberlândia. Sim, a Juiz de Fora, acredito que seja maior também. Maior, são cidades bem maiores. Uberlândia, Juiz de Fora são maiores que Poços de Caldas. Ou seja, a ganância entregou, de alguma maneira, a ganância dos... Sim, a gente acredita que isso foi determinante. Porque eles começam. Porque senão também esse caso não teria sido revelado. As entranhas dele não teriam aparecido. O que a gente tem ali no processo, tem lá nos autos uma outra vítima, é uma família, né, que autorizou também a doação dos órgãos. Posteriormente a esse caso, ele foi morto a pauladas, e aí, isso está lá na auditoria do DENASUS, e aí ele é morto a pauladas, a família autoriza a doação dos órgãos, e ele é enterrado sem ter feito necropsia, sabe? E, assim, existem várias coincidências, né? Eu costumo dizer que coincidência no mundo do crime, a gente fala isso muito, não existe. Então, existem várias coincidências dos receptores dos órgãos, não é verdade? Os receptores dos órgãos, e tem ali, e a gente tem isso lá, e a coincidência em relação a esse caso, em relação ao Paulinho, e inclusive coincidências em relação às próprias testemunhas
que o último acusado que foi levado a plenário levou para poder ser ouvida, no sentido de que ficavam vários anos, porque é uma lista, a lista ela é longa, ela é uma lista realmente sofrida para a família, é sofrida para quem precisa. E aí, como num passe de mágica, a pessoa ia para ser paciente dele e era agraciado, por coincidência, recebia um transplante, sabe? Era beneficiado com uma doação. Os senhores falaram das outras vítimas, eu ia falar sobre isso mais para frente, mas só para já puxar essa história, por que apareceram outras vítimas? Eu acho que apareceram exatamente a partir do caso Paulinho. Que aí outros transplantes, eles foram submetidos a escrutínio, o que nunca havia acontecido. Um deles, inclusive, deu margem a um outro processo, também por crime doloso contra a vida, e cuja cópia também consta também nos autos. Aí, sinceramente, eu não sei qual foi o destino desse processo. Mas não foram julgados por essas... pelo menos nós não podemos afirmar. Mas muito provavelmente, certamente, a partir do caso Paulinho, com a auditoria que foi feita, com a investigação que foi feita inicialmente pela Polícia Federal na época, se descobriram outros casos. Mas eu quero afirmar, até porque, infelizmente, muitos desses casos antes de 2000, eles já foram fulminados pela prescrição. Então, todos os casos que aconteceram há mais de 20 anos atrás, ou até mesmo contemporâneos ao que aconteceu com Paulinho, não é mais possível fazer, sob o ponto de vista criminal, qualquer tipo de medida. Então, por isso que quando eu falo aqui que muito provavelmente outros casos aconteceram sem que deles vai se esperar alguma punição, efetivamente isso pode ter acontecido sim. Até no processo mostra, né? Porque outros casos foram objetos de denúncia, foram objetos de processo também com o mesmo modus operandi. Tá. Queria voltar para o momento em que os médicos são confrontados com os fatos. Por exemplo, quando vocês confrontam o fato maior de todos, que o Paulinho não passou pelos exames necessários para transplante, ou até mesmo ele foi sedado para ser tirado os órgãos. Eu acredito que não exista, não vão sedar um corpo para fazer o transplante. Então, se ele está sedado, tá... Quando eles são confrontados com esses fatos, o que eles falaram, doutora? Assim, esse processo que nós fizemos no plenário, né, que eram 4 acusados, são os 4 acusados iniciais no sentido daqueles que receberam, que deram início ao processo para aqueles que atuaram para a morte do Paulinho, e não aqueles que efetivamente fizeram a remoção, entende? Em que pese o acusado, um dos acusados, né, ter participado da remoção, né, ele ter, que também é vedado, né, o médico, ele ter participado... Quem participa do diagnóstico não pode participar da remoção. Então, assim, esses acusados que nós fizemos, esses 4 que nós fizemos o plenário aqui em Belo Horizonte, eles não participaram da remoção. Eles não retiraram. E esse plenário foi o de 2021? O 3 em 2021, dia 28 de janeiro de 2021, e agora... De 2022. Agora de 2022, mas, assim, foi 18 de abril de 2022. Mas aqui só complementando o que a doutora Ana Cláudia disse, aqueles que participaram da remoção, consta depoimentos deles no processo, né? Eles foram denunciados por outro crime, né? Porque eles atuaram a partir da remoção, numa outra fase, numa moldura fática um pouco distinta. A alegação deles é que houve mero erro material, que deveria constar com morte encefálica e não sem morte encefálica. Foi um mero erro material, um descuido, né? A alegação de um deles é essa. Tipo, SME, né? Sem morte encefálica, trocar o S pelo C, foi só isso, uma grafia equivocada. Uma grafia equivocada, um erro de... A gente falou hoje um erro de digitação. Trocar o S pelo C. É um erro de digitação que faz de uma pessoa viva morta, né? Também. Mas é esse erro de digitação que entrega ele.
E mais do que isso, a vítima, o Paulinho, ele além de estar sedado, anestesia geral, é dada a ele esse sedativo, o doutor Giovanni, o doutor Renato bate muito isso em plenário também, esse sedativo de inalar. Além de tudo, em relação a isso, a justificativa, eu me lembro bem que um dos profissionais que participaram desse ato, ele tenta jogar isso nas responsabilidades da enfermeira, né? Não, acho que a enfermeira constatou isso errado. É o erro também. Então, a justificativa foi uma justificativa superficial, assim. Não, isso é mero erro. E o Paulo, o pai do Paulinho, ele começa com essa primeira conta a buscar entender o que aconteceu com o filho, a buscar uma investigação. Como que é essa investigação? Não é a Polícia Civil que faz? A polícia, por que não? Por que não? Porque se entendeu na época que a interpretação na época, o DENASUS faz uma investigação por determinação do Ministério da Saúde, porque isso tomou uma repercussão na época. O pai da vítima, ele procura um programa de grande capilaridade na época, ainda hoje, né, de um grande meio de comunicação. Isso chega ao ministro da Saúde. O ministro da Saúde determina uma auditoria. Foi feita uma auditoria muito séria, é importante que se diga, do DENASUS, e se descobre várias irregularidades. Irregularidades tanto em relação ao procedimento dispensado ao Paulinho, quanto também em relação ao funcionamento dessa central ilícita, né, de transplante que existia na cidade de Poços de Caldas. E também de questão até de verbas, de outras questões, né, que não vem ao caso, envolvendo os 2 hospitais em que a vítima teria passado. Pois bem, o Ministério Público Federal, ele instaura um procedimento na época, porque ele entende na época ali que é um crime federal, porque ofendia o Sistema Nacional de Transplante e também porque os profissionais envolvidos eram profissionais do SUS, que recebem verba pública federal. Só que, todavia, o Poder Judiciário, depois de alguns anos, aproximadamente 7, 8 anos depois, ele entende que, na verdade, esse crime era de competência da Justiça Estadual, e, portanto, do júri popular estadual. E aí o processo ele começa a tramitar na Justiça Criminal de Poços de Caldas. A Polícia Civil não fez a investigação na época, né, respondendo muito objetivamente a sua indagação, porque na época se entendeu que se tratava de crime federal. E nesse caso, a atribuição para se investigar seria da Polícia Federal. Por isso que a Polícia Civil não chegou a fazer a investigação nesse caso. Pelo menos em relação ao caso Pavese, ao caso do Paulinho Pavese. É o que a gente tem ali no processo, sendo bem objetivo. Eu não sei nem se os senhores podem responder, se sabem, mas o Paulo Pavese chegou a procurar, então, a polícia? Não. Não, o Paulo Pavese, na época, ele procura a imprensa, principalmente a imprensa, e isso toma uma grande proporção na época, porque, de fato, não se podia cobrar despesas relacionadas ao transplante de órgãos, né? Já havia uma lei na época, a Lei 9755 de 97, a lei de transplante, e, na verdade, esses valores, eles não poderiam ser cobrados. Então, o questionamento era esse. E, a partir daí, se descobre essa série de irregularidades que culminou nesses juros populares que foram realizados. Não, e mais do que isso, é importante que foi também em razão dessa auditoria do DENASUS, que a época, né, a Santa Casa era quem tinha a autorização para fazer remoção, e aí, quando se descobre todo este aparato que existia lá em Poços de Caldas, aí é suspenso, tem isso mesmo, né? É suspenso essa autorização da Santa Casa para realizar a remoção de órgãos. Em 2000, Paulinho morre. Quando que a Santa Casa tem a suspensão? Não, eu acho que já a partir da auditoria do DENASUS, essa autorização, a partir da auditoria do DENASUS, porque, se não me engano, o Paulo, o pai da vítima, ele procura os meios de comunicação no final de 2000, né? Os fatos aconteceram dos dias 19 a 21 de abril de 2000. E aí ele procura. A partir daí já se inicia
essa auditoria do DENASUS e acredito que já em 2001 essa autorização, um pouco mais, um pouco menos, essa autorização é cassada. E nesse período, esse tráfico de órgãos, vamos chamar assim, ele continua operando? Não, o que a gente tem nos autos, o que a gente não pode afirmar isso, mas a gente pode afirmar que, se a gente considerar os valores do SUS que eram repassados a Poços de Caldas, houve outros transplantes depois desse caso objeto do processo. Poços de Caldas continuou a receber valores significativos, continuou a realizar um número significativo de transplantes. Isso somente vem a ser interrompido com a determinação do Ministério da Saúde. Os médicos foram colocados como nesse crime. Os hospitais, doutora, também fazem parte? Eles também foram arrolados ao crime ou eles não? Eles são como instituição, eles são retirados? Então, porque, na verdade, a gente trata aqui de responsabilização civil de pessoas, né? O crime doloso é prática de ser humano. Então, são os médicos. A eventual responsabilização dos hospitais, como o doutor Giovanni já colocou aqui, veio através da auditoria do DENASUS, enfim, né, dos meios das ações civis, dos meios legais. A parte de crime doloso contra a vida, pratica crime doloso contra a vida a pessoa, uma pessoa física. O crime acontece em 2000, o julgamento realiza em 2021, depois de 2022. Por que tanto tempo? Por que uma geração, praticamente, de pessoas? Por que 22 anos para isso? Exato, olha só. Teve essa dificuldade inicial, inclusive, de ter começado em outra justiça, né? E ele tem um início lá na Justiça Federal, denúncia recebida em 2002, depois, posteriormente, a pronúncia, aí os autos são encaminhados para a Justiça Estadual, a pronúncia, ela vem lá em 2011, outubro de 2011, e aí, a partir da pronúncia, eu quero deixar claro, é um problema do nosso sistema processual penal, né? O acusado, o réu, que tenha condições, que tenha dinheiro, né? Ou que tenha um advogado disposto, independente do dinheiro, que tenha disposto a recorrer, ele vai recorrer. Então, eu tenho recurso da decisão de pronúncia, aí eu tenho um recurso da decisão que confirma a pronúncia, aí eu tenho um recurso da decisão que não aceitou o recurso para os tribunais superiores, aí eu tenho um agravo dessa decisão. Então, assim, eu tenho infinitas possibilidades de recurso, até que, finalmente, né, aquela decisão lá de trás, que determinou que fossem levados a julgamento, até que ela transite em julgado, até que não cabe mais recurso algum. E aí o processo vai para essa fase de plenário. E quando foi para a fase de plenário, e aí depois para a fase de plenário, o Ministério Público pediu desaforamento, o Tribunal de Justiça, que é a primeira Câmara, ela apresenta, definiu, veio ser julgado em Belo Horizonte. Bom, aí começa as outras possibilidades de recurso habeas corpus, para poder não realizar o julgamento, sabe? E aí, até que finalmente é realizado esse julgamento. A famosa frase, esgotaram-se todos os recursos. Quando se esgotam todos os recursos... Exatamente. E num país isso é muito sério. A gente não vê sinal que isso vai ser resolvido, enfrentado. Quando a defesa não tem mais recursos, ela tem o habeas corpus, e hoje praticamente não há limite para habeas corpus, porque enquanto o Ministério Público, a gente tem várias restrições para a gente conseguir levar uma matéria a um tribunal superior, através de recurso especial extraordinário, a defesa tem um habeas corpus, que hoje praticamente não há limite, né? Inclusive, um ministro do STJ recentemente, numa palestra que foi dada aqui ao MP de Minas, que fala que 70% do que o STJ julgou hoje é de habeas corpus. Então, desde habeas corpus que vão discutir uma prisão, há outras questões acessórias do processo. O Ministério Público não tem esse instrumento,
né? Nós temos inúmeras restrições para fazer uma questão nossa chegar aos tribunais, e se isso não for resolvido, vários outros casos vão ser assim, né? Aqui é importante no júri, eu acho que a gente não pode nem falar de sistema, né? Sistema como algo que funciona, que tem uma lógica, e num processo que tem 22 anos para ser julgado e que todos os envolvidos estão soltos ainda, né? Eu acredito que isso não tem precedente em nenhum lugar do mundo, e isso nos envergonha, né? E no caso do júri, você tem uma decisão de pronúncia que manda a júri. Dessa decisão cabe recurso para 4 instâncias, mais habeas corpus de tudo. E aí depois, quando o júri condena, você tem a possibilidade de novo de discutir tudo novamente para mais 4 instâncias e mais um número infindável de habeas corpus. Então, o nosso sistema é assim, a gente não vê nenhuma vontade de se modificar isso, nenhuma, em absoluto, né? Nós temos um sistema, entre aspas, sem precedente no mundo, que, na verdade, o que é considerado exclusivamente ao lado de quem comete crime, o lado da vítima é absolutamente esquecido. E a Constituição Federal não determina isso. A Constituição Federal determina que você tem que garantir a segurança e a vida, você tem que garantir os direitos de quem está sendo processado. Mas hoje há uma completa subversão, a ponto de que legitimamente, alguém consegue, com bons advogados, impedir por 22 anos que alguém seja julgado pelo júri popular. Convenhamos, isso para mim não é um sistema. Ou, se é sistema, esse sistema não funciona. A gente tem que deixar claro que, olha só, o habeas corpus, que é, como o doutor Giovanni disse, ele hoje ele é usado, é useiro e vezeiro. O habeas corpus, a instituição do habeas corpus, o remédio heróico, ele tem uma finalidade, e essa finalidade hoje é completamente desvirtuada. E o mais grave ainda é que os recursos, o tribunal do júri, ele funciona, o júri ele é soberano. Então, a questão, a matéria fática que foi analisada pelos jurados e que os jurados decidiram por condenar, veja bem, o tribunal, ele não pode rever a matéria fática. O máximo que pode acontecer é o tribunal falar, a decisão é manifestamente, olha o termo, manifestamente. Então, eventual recurso defensivo, ele está restrito a uma decisão do tribunal do júri, evidente, grosseiro. O tribunal do júri, a decisão do tribunal do júri, a Constituição diz, a decisão ela é soberana. O Tribunal de Justiça, que é o órgão, seria o órgão revisor, né, o segundo grau, ele não pode rever de ofício, né, naquele julgamento, ele não pode rever a decisão do Tribunal dos Jurados. O Tribunal do Júri, os jurados, eles são soberanos, apenas e tão somente, e aí o Tribunal de Justiça ele não revê, ele determina que seja realizado novo julgamento quando a decisão proferida pelos jurados ela é manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, é um erro absurdo, é um erro gigantesco, é um erro crasso. Então, ele é restrito e ainda assim, em que pese ser órgão colegiado, ter uma decisão que ela não vai ser revista, ela não pode ser revista pelo Tribunal de Justiça, ainda assim, havendo dispositivo legal determinando a prisão em caso de condenação a pena superior a 15 anos, e trabalhamos com um sistema, é preciso deixar isso muito claro, o doutor Daniel deixa isso muito claro também na decisão dele, que é o juiz que fez o plenário, né, que nós vivemos o princípio que nós temos, o princípio da constitucionalidade e legalidade. E hoje, esse dispositivo que é questionado, o artigo 492.1e do CPP, que determina a expedição de mandado de prisão em relação a decisões com penas iguais a partir de 15 anos, ele é um dispositivo que, em que pese estar sendo questionado, ele prima a presunção que a gente tem no nosso sistema, é de legalidade, constitucionalidade. E no Supremo Tribunal Federal, em que pese ainda estar em discussão, está 2-1 pela constitucionalidade do dispositivo. Então, assim, apesar de
todo o sistema, todo o arcabouço jurídico, ainda temos dificuldade em colocar em prática aquilo que a Constituição determina, que é soberania do Tribunal do Júri, soberania dos vereditos. Eu imagino, eu, como cidadão comum, me frustro, imagino vocês que trabalham diariamente com tudo, vocês, os senhores, diariamente com tudo isso. Nós estamos há 17 anos no MP. Há 17 anos nós atuamos com crime, a gente nunca deixou de atuar no crime. A gente fala no MP que desistir no MP não é uma opção, principalmente para quem atua no crime. A sensação todos os dias é, se toma no lombo, se apanha, amanhã vai ser diferente, a gente tem que fazer diferente. A sociedade conta muito com a gente na luta contra a impunidade, e se a gente desistir? A sociedade vai contar com quem? Então, desistir nunca foi uma opção. A gente cai, a gente levanta e vamos para outra batalha do dia. Sim, 17 anos, e nada indica que isso vai mudar no tempo que a gente tem de Ministério Público ainda. Assim, o Ministério Público, a gente tem que ter muito importante, assim, ter muito claro isso, que o Ministério Público é a única instituição, e eu faço parte dessa instituição, escolhemos fazer parte dessa instituição, né? É a única instituição que está prevista na Constituição como defensora ao Ministério Público, cabe a defesa da ordem jurídica, é a única instituição que cabe defender a ordem jurídica é o Ministério Público. E eu escolhi ser promotora escolhemos, né, os três, escolhemos ser promotores de justiça por acreditar na instituição, por acreditar no que está previsto na Constituição Federal, defender a ordem jurídica. Bom, eu como brasileiro só tenho a agradecer a vocês por não desistirem, porque realmente eu imaginei esses 22 anos que não era uma responsabilidade do Ministério Público, eu até já sabia a resposta, mas eu precisava que vocês contassem. Eu agradeço, inclusive, pela disponibilidade de vocês terem sido tão humanos na resposta, porque essa indignação, eu acho que é o que aproxima também o Ministério Público da sociedade. Esses médicos nunca foram presos durante esses 22 anos, nem preventivamente, nem temporariamente? Nem... Alguns deles chegaram... Alguns 4, que na verdade, no primeiro plenário, nós pedimos a absolvição de um dos médicos, porque o Ministério Público, como eu volto a frisar, nós somos defensores da ordem jurídica, não queremos a condenação de um inocente. Então, nós pedimos a absolvição, o júri concordou. Os juizados concordaram conosco. Bom, e aí, nesse primeiro julgamento, em janeiro de 2021, 28 de janeiro de 2021, os 2 médicos que foram julgados naquela oportunidade e foram condenados, o juiz que presidiu o julgamento, o doutor Daniel, ele, atendendo a determinação legal, né, o que está previsto no Código de Processo Penal, ele determinou ali que fosse expedido mandado de prisão, e aí esses acusados, nesse período de janeiro até, salvo engano, 18 de fevereiro de 2021, eles ficaram presos, até que eles conseguiram uma liminar, enfim, né, são aqueles, um habeas corpus, enfim, né, e... Em Tribunal eu quero deixar, vamos deixar... Não foi no Tribunal de Justiça de Minas, porque eles já tinham indeferiu o habeas corpus. Eles já tinham indeferido a liminar e aí foram em outro tribunal superior. Então, até 18 de janeiro, esses 2 médicos ficaram presos. O terceiro médico nunca foi preso. Ele não compareceu, né, ao julgamento. Esse aqui é o Álvaro Inhans. Do último julgamento. Eu não consigo falar esse nome, desculpa. Álvaro Inhans. E aí ele foi condenado. A mesma solução que tinha sido dada em relação aos outros, né, do júri anterior, foi dada também nesse caso. Foi decretada a prisão. Ele não foi localizado, tentou uma ordem, né, um HC, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não conseguiu. Dessa decisão, que inclusive a súmula contrária, né, do Supremo Tribunal Federal, ainda assim, ele tentou um outro habeas corpus perante o Tribunal Superior, ele conseguiu liminarmente o habeas corpus. O que é liminarmente? Ou seja, a ordem foi concedida sem que o juiz sequer que decretou a prisão tenha sido ouvido, é importante que se diga. Sequer, né, tenha sido ouvido. Foi decretado, o Ministério Público, inclusive,
né, recorreu, enfim, ainda está em análise, está tomando suas providências em relação a isso, mas o certo é que o réu de segundo júri não chegou a ser preso. Ele conseguiu um habeas corpus antes, um liminar em habeas corpus antes. Em nenhum momento, nem antes do julgamento, ele foi preso. Não. Já conhece a loja do canal Operação Policial? Aqui você encontra todos os produtos com as marcas das nossas séries. São canecas, cadernos de anotação, cadernos universitários, canetas e muito mais. Aliás, que tal começar a sua coleção agora mesmo? Eu vou antecipar o que eu sempre deixo mais para o final, que é perguntar como foram as condenações e tudo mais, mas como nós estamos aqui conversando sobre essa parte, a não prisão e tudo mais, eles foram condenados a quê? Cada um desses três. Os dois primeiros no júri de 2021, eles foram condenados por 2 delitos. Delito de homicídio qualificado, pelo motivo torpe, e também com a causa de aumento de pena pelo fato de ter a vítima menos de 14 anos de idade, a vítima tinha 10 anos, e também por crime da lei de transplante, né? Artigo 10 da Lei 9455 de 97. O réu do júri mais recente, que foi julgado agora em abril, ele foi condenado apenas, apenas no homicídio qualificado contra a vítima menor de 14 anos, e não foi condenado no outro crime da lei de transplante, porque em relação a ele houve a prescrição quanto a esse delito. Ou seja, o Código Penal ele estabelece prazos para que o Estado puna, e quanto maior a pena, maior o prazo. Nesse caso, mesmo sendo um crime com uma pena significativa, né, o Estado demorou tanto tempo para julgar, e tendo a vítima mais de 70 anos à época da sentença, a prescrição é reduzida à metade, né? E aí, nesse caso, em relação a esse outro crime, ele foi contemplado com a prescrição. Por isso que a pena do réu do segundo júri foi um pouco menor, foi de 21 anos e 8 meses, e foi um pouco menor do que aquela imposta aos réus do júri anterior. É verdade que o doutorado, não sei se eu ainda chamo doutor, eles são médicos ainda? O CRM caçou eles? Sim, eles são médicos. São acusados, então eu trato como todo qualquer acusado. Tira o doutor, então. Então, o Álvaro, é real que o Álvaro Inhanhes, desculpa esse sobrenome, Álvaro Inhanhes, ele tem, por ter mais de 70 anos, ele não será preso? Não é isso. Isso é uma teoria da conspiração, isso é uma fake news. Então vamos verdade, aproveitar aqui para tirar isso. Na verdade, tem aquilo que é previsto em lei e tem a execução penal. O fato é que o fato dele ter mais de 70 anos, ele já foi beneficiado com a prescrição, né? Porque o Código determina que as pessoas com mais de 70 anos, à época da sentença condenatória, ou com menos de 21, quando da prática do delito, a prescrição vai correr pela metade. Agora, é só isso, entendeu? O cumprimento da pena, a execução da pena, como ela vai ser cumprida, a forma como ela vai ser cumprida, também existem regras para isso que vão ser tratadas lá no juízo de execução. Mas a princípio, né, nada impede que seja ele sendo a pena maior do que 8 anos, ele tem que cumprir essa pena, ela tem que ser cumprida em regime fechado. Então pode ser que a gente consiga ver eles presos ainda? Não. Nós esperamos que sim. Que sim. Assim, temos trabalhado muito em relação a isso. O Ministério Público, a gente precisa deixar claro aqui que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais tem trabalhado muito, sabe? Tem trabalhado, não descansou. Então, nós terminamos uma parte, a parte de plenário. E agora outro colega, né, como está para grau de recurso em tribunais superiores, aí agora a discussão está sendo travada entre o Ministério Público, iniciada pelo Ministério Público, com as medidas cabíveis, já junto aos tribunais superiores.
Bom, o Ministério Público não pode desistir jamais, o brasileiro não pode perder a esperança nunca. Então a gente vai caminhando assim para ver se consegue ver um dia os criminosos presos. Por que o julgamento deles não foi feito em Poços de Caldas, já que é lá a cidade do crime? Pode falar. Porque é o seguinte, na época dos fatos, tanto o Ministério Público local, né, que atuava no processo, quanto o juiz da comarca, eles entenderam ali, sobretudo diante das campanhas massivas publicitárias que foram feitas na época, inclusive no dia do júri, com o objetivo de influenciar o ânimo do jurado, que ali não se havia condições que pudessem garantir a imparcialidade dos jurados. Nós sabemos que no caso dos crimes dolosos contra a vida, que a decisão cabe a um júri popular, né, escolhido entre pessoas de mais de 18 anos, né, de idoneidade moral, e que não havia ali, no âmbito da cidade de Poços de Caldas, condições mínimas para que o júri pudesse julgar com imparcialidade. Houve um pedido do Ministério Público, que contou com o apoio do juiz local na época, né, entendendo também que não havia condições mínimas ali para se garantir a imparcialidade do júri. Essa decisão depois foi submetida a outros órgãos de instância, inclusive o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que acolheu o pedido do Ministério Público, de que de fato não havia condições mínimas ali para a realização de um julgamento isento, é importante que se diga, e aí o julgamento desse processo foi deslocado para a capital mineira, para Belo Horizonte, onde ocorreram os dois júris, né? Primeiro de 3 réus e depois do último réu, agora em abril de 2022. E é também um instrumento previsto no Código de Processo Penal e também admitido pela própria Constituição, quando fala que não vai ser admitido juízo de exceção, né? E que ali se determina ali que qualquer juiz tem que ser imparcial, né? Todos os julgamentos do Poder Judiciário eles têm que ser marcados pela imparcialidade. Então, com base na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, o julgamento ele foi transferido para a comarca de Belo Horizonte, precisamente para o primeiro tribunal do júri da comarca de Belo Horizonte. Quando o senhor diz fizeram campanhas na cidade, quem fizeram? A cidade ficou do lado dos médicos? Essas campanhas eram feitas por associações médicas e outros grupos, e eles divulgavam ali a falsa ideia de que eles eram inocentes, de que eles haviam sido absolvidos na Justiça Federal. A Justiça Federal nunca julgou esse caso. A Justiça Federal julgou, na verdade, outras questões, nada relacionado ao homicídio, e isso começou a ser plantado, a circular em meios de comunicação, em jornais locais, e em razão disso, né, um risco de que essas informações que eram enganosas, aqui é importante destacar, agora eu me recordo, porque num processo que tem aproximadamente 30 volumes, né, mais ou menos 6.000 folhas, mais os documentos, a gente vai vendo alguns flashes. São 30 volumes, mais os anexos. Mais os anexos. E quando o doutor Giovanni diz assim, nós procuramos nos anexos esse eventual exame que deveria ter sido feito. Nós fomos lá atrás, tem vários exames. São mais ou menos 10.000 folhas de processo total. E aí eu me lembro bem que essas campanhas, de certa forma, elas eram tão enganosas que o Ministério Público entrou com uma cautelar na época para impedir que o judiciário ele impedisse que essas matérias fossem divulgadas, assim. Inclusive, houve esse deferimento com a imposição de multa. Tamanho absurdo, né, dessas informações na época, que tinham um objetivo só, passar uma falsa percepção para aqueles que iriam julgar, influenciar, comprometer o julgamento, a isenção dessas pessoas, e se havendo ali o risco, e se vislumbrou claramente esse risco, né, essa decisão foi muito firme das instâncias recursais, e o absurdo era tal que não houve outro caminho a não ser a transferência desse julgamento para cá. E é importante dizer que em regra, o júri acontece onde o homicídio foi cometido, né? Porque as pessoas ali, né, vão ter a percepção correta de saber bem julgar. Nesse caso, o risco era tal de que o júri fosse comprometido que se houve todas as justificativas possíveis para a transferência do julgamento para Belo Horizonte. E como eu disse, a lei determina que seja para a comarca
uma comarca maior e que seja, ainda que não determina que venha ali diretamente para a capital, mas a influência de um dos acusados na região, que a gente chama ali na região do sul de Minas, a influência de um dos acusados na região do sul de Minas impediu que o julgamento se desse, por exemplo, em outra comarca grande ali, e ali na região do sul de Minas tem comarcas de maior porte de Caldas, razão pela qual veio para Belo Horizonte. Então, é uma influência que não se restringia à cidade de Poços de Caldas, mas a região ali do sul de Minas. Eles continuaram exercendo a profissão como médicos? Continuam ainda. O CRM, eu não sei se os senhores sabem ou podem me falar, mas o CRM investigou isso? Bom, eles atuaram nisso? Nos autos, a gente pode falar o que tem nos autos, né? Sim. Que é o que a gente não tem tentado sair. Nos autos tem uma primeira sindicância do Conselho Federal de Medicina, que a decisão foi de uma folha. Nessa decisão consta lá que ouviu o investigado e não ouviu mais ninguém e arquivaram. E aí depois houve um outro procedimento, um pouco mais instruído, houve uma decisão do Conselho Regional impondo algumas medidas, né? Algumas sanções. E aí houve um recurso por parte de um dos réus desse processo, inclusive um deles que veio a ser condenado, os 3, e aí o Conselho Federal de Medicina decidiu que nenhuma medida cabia ali, que o procedimento era absolutamente correto, que eles seguiram todos os trâmites determinados pela medicina e pela legislação própria do assunto, e aí eles cassaram as punições que já eram brandas do CRM. Então, de fato, o que consta nos autos é que, sob o ponto de vista da conduta médica, né, a conduta profissional, nenhuma sanção foi imposta. Tanto é verdade que, pelo menos até o julgamento que nós fizemos em abril, todos eles não tinham nenhum impedimento para clinicar. Inclusive, um deles foi até homenageado, né, no interior de São Paulo, com o nome dele, uma placa. A gente, inclusive, comunicou ao Ministério Público de São Paulo, interior de Minas, né? Interior de Minas, com uma placa em homenagem a ele, né? Então, a gente até pediu aos colegas locais, nós soubemos disso para que se tomasse, né, se fosse o caso, as providências. Mas, ao que consta do processo, todos eles atuam, né, normalmente, sem qualquer tipo de empecilho por parte do órgão regulador. Em 2000... Inclusive, tem um deles que tem atuação no Conselho Fiscal. Inclusive, um deles lá chegou à época a ser nomeado para o Conselho Fiscal, que regulamenta a questão dos transplantes, a nefrologia, se não me engano. Nossa! Sim. A defesa dele, isso não é segredo, a defesa dele juntou isso no processo, está no processo. Até como comprovação de uma pessoa ilibada. Da idoneidade, que ele havia, digamos assim, sido inocentado pelos órgãos médicos. Sim, isso é verdade. Em 2004, foi feita uma CPI de tráfico de órgãos, até um pouco em função do caso Paulinho Pavese. Essa CPI ajudou, não ajudou? Foi uma CPI que começou e acabou e não se falou muita coisa? Ela não teve nada? O relator, na época, indicou. E aí depois parece que houve meio que um acordo, né? E, enfim, a gente sabe muitas vezes no Brasil que as coisas assim, quando as coisas estão quentes, estão em repercussão, se vai fazer, nós vamos tomar providência. Quando as coisas caem no esquecimento, é meio deixado de lado, aí vem os acordos, né? Eu falo que no Brasil, no mínimo, a gente flerta com o erro. A gente flerta com a impunidade, a gente flerta com o transgressor. Quando a questão é esquecida, porque no Brasil um escândalo suplanta o outro. Então, enquanto o escândalo estiver sendo divulgado, tiver a atenção da mídia, vai se tomar providências, normalmente fáceis e rigorosas. Quando, na verdade, é suplantado por outro escândalo, ou aquilo cai no esquecimento, né? Não, isso não vai acontecer mais e a gente vai lembrar do novo escândalo, né? Então, nesse caso, o material, inclusive a gente juntou no processo, no júri anterior, era de indiciamento, né? Eu lembro bem que houve atuação decisiva de alguns deputados, e lá, inclusive, eles ficaram chocados
com a circunstância de a vítima, né, ter tido seus órgãos retirados quando ainda viva. Inclusive, eles questionam os médicos a respeito disso. E aqui a gente tem sempre que separar alguns deputados nessa época, e para não cometer nenhuma injustiça, eu não vou falar em nomes, alguns tiveram uma atuação extremamente decisiva e dedicada nessa CPI. Mas, infelizmente, no relatório final, né, quando a questão ela tem que ser decidida e aí se exige um número maior de pessoas, né, aí as coisas não andaram como deveriam, inclusive com mudança legislativa, como deveria ser, com recomendação de punição, com recomendação ao CFM para que tomasse providências. Mas isso também é uma praxe no Brasil, né? Infelizmente, a gente tem uma dificuldade muito grande de punir, a gente cultua o errado, a gente cultua o transgressor, a gente premia o transgressor. Eu falo, isso não é só no criminal, isso acontece quem não paga tributo, depois ganha uma anistia, ganha uma isenção. Isso que acontece com quem comete transgressão de trânsito, isso acontece no criminal, isso acontece com o devedor no cível, né? Infelizmente, a gente tem uma cultura no Brasil que a gente acha que punir errado, né? Que a gente tem que esgotar as oportunidades. E a gente caminha onde está, né? No Brasil, a gente fala que hoje que 10% dos homicídios do mundo acontecem no Brasil. Isso não é por acaso. Certamente por trás dessas estatísticas está a certeza da impunidade. O transgressor da lei, ele sabe que pode contar com impunidade, que pode contar com uma interpretação muito razoável das nossas leis e que sempre se justifica a Constituição Federal. A Constituição Federal não é culpada. Talvez a gente tenha uma das melhores constituições do mundo. Mas o problema no Brasil não é de leis, o problema é de interpretação de leis. E tanto assim, só para esclarecer assim, bem rapidamente, muito se fala, né, na questão do direito do acusado em de ter uma prestação jurisdicional célere. E aí, completamente se esquece, eu costumo dizer que é uma visão míope, e se esquece da vítima, da família da vítima. Sabe, da mesma forma que o acusado ele tem o direito de ter uma prestação jurisdicional célere, a família da vítima ela tem direito a uma prestação jurisdicional célere, ela tem direito a que ali, naquele caso, ali, o transgressor, ele responda, a ele sejam aplicadas as medidas previstas em leis, as sanções legais, porque a vítima, ela... Sabe, eu estou com exclusividade, nós dois estamos, na verdade, eu estou com exclusividade no Tribunal do Júri desde agosto de 2019. Faço o plenário desde que entrei, mas com exclusividade desde agosto de 2019. E, assim, o plenário é um encerramento, sabe? Existe o velório, existe o sepultamento e existe aquela pá de cal. Sabe, a família da vítima, ela tem direito ao encerramento. E esse encerramento durar 22 anos, ela contraria a nossa própria Constituição, que ela não prevê uma prestação jurisdicional célere exclusivamente para réu. Não está lá escrito isso. O nosso programa, Investigação Criminal, a gente sempre diz que a gente quer ser a voz das vítimas e o local onde elas sejam realmente as pessoas a serem lembradas. Porque eu me impressiono como brasileiro ainda faz a celebridade criminal, né? Ele transforma... então, a Elise Matsunaga saiu ontem da cadeia, saiu com ares de artista internacional, com contratos para lançar livro, contratos para fazer série, transforma o crime, o assassinato num negócio. E tudo bem, e as pessoas tiram fotos com a Suzane von Richthofen e colocam nos seus Instagrams, e as pessoas acham que o Guilherme de Pádua vão aí para Minas Gerais para conhecer o Guilherme de Pádua, e as vítimas, elas são esquecidas, porque os criminosos estão vivos, e eles se tornam, assim, não tem nem a vergonha pelo que foi feito. E eu acho muito estranho quando a nossa sociedade aplaude isso, ou permite 22 anos, e é um sepultamento que... Mesmo depois do julgamento, difícil fechar essa tampa do caixão, né? Porque daí a pessoa ou não vai presa, ou fica só 10 anos, ou tem saidinha no dia das mães, sendo que ela matou a mãe. Então é uma coisa... Você fala, gente, não é nem para dizer para rir, porque não é para rir. Porque não, é uma inversão de valores, graça, né? A gente cultuamos no Brasil, infelizmente, o brasileiro tem o hábito, né, de cultuar o acusado e a vítima é completamente relegada. É muito triste, sabe? É muito triste.
E até porque no plenário, se você não consegue fotos da vítima, e a gente tinha lá fotos do fato do Paulinho, né? A família, o pai cedeu para a gente a imagem, a gente mostrou, né, a imagem do laudo de exumação e a imagem do Paulinho. Mas aí a gente tem lá o acusado, né, o Paulinho, que aos 10 anos não vai conseguir chegar aos 70, não vai conseguir chegar nem aos 11, né? Aí ele foi retirado, e a ele e a toda vítima de um homicídio. Foi retirada a chance de viver, a chance de ter família, a chance de ter neto, mas ali tem o acusado que é cultuado, que faz aquela cara ali em plenário, está vivo, né? E o jurado vê aquele vivo. Se você não tenha, e a imagem da vítima, o promotor vai ter ali para mostrar, se não tiver uma imagem, uma fotografia, o laudo de necropsia. Aí você precisa mostrar o rosto de quem se foi, né? Você precisa mostrar a vida que foi arrancada. Nome. A vítima, ela tem nome, ela tem família. Sabe, eu aprendi isso com a colega aqui no plenário. A vítima, ela tem nome, ela não é uma vítima, é o Paulinho. E eu trato por nome, a gente tem que dar nome. Mas assim, isso vem em cima, te cortando o que você disse, eu sempre tive o mesmo pensamento. A gente cultua errado, transgressor. Mas o Brasil, mais do que nunca, nós estamos muito carentes de bons exemplos. É verdade. Há muita gente boa, há muita pessoa boa, há muita gente séria em diversas áreas, mas infelizmente o que toma destaque, o que toma respeito é o erro, é o transgressor. A gente espera um dia viver num país que isso seja diferente. Vocês não desistem ali pelo Ministério Público e a gente aqui não desiste de fazer isso. Não, desistir para quem é membro do MP e principalmente para quem atua no crime nunca foi uma opção. Se a pessoa pensa em desistir, não entra no Ministério Público, porque a gente não tem a opção de desistir. E mais do que o crime, sabe? O papel do tribunal, do júri, o que a gente tem de mais caro é a vida. Que é uma instituição que funciona, é importante. O tribunal do júri, e tem tanta gente que é contra, exatamente por não conhecer. Por não conhecer e porque funciona. E porque o júri tem uma coisa também, eu falo há muitos anos, o júri tem algo no Brasil que incomoda muito. Sabe o que é? Igualdade. Todos ali estão em pé de igualdade. Você pode trazer um advogado, inclusive que pode entrar no Supremo despachando de bermuda. E você pode colocar ele com um promotor que acabou de passar no concurso. Eles vão ter a mesma chance. Todos ali. E eu falo que igualdade no Brasil é algo que incomoda demais. E por isso que atacam tanto o júri. No júri funciona, uma instituição que funciona. Muito. Não é teatro, não é retórica, é fato, é vida. O jurado tem muita sensibilidade. Até importante nesse caso específico do documentário, que nos 2 julgamentos o júri decidiu de forma muito tranquila, muito tranquila. Os julgamentos, os votos, os vereditos ali, a gente praticamente não conseguiu identificar lá acolhimento para a tese de defesa. O júri votou de forma muito coerente nos dois, embora os jurados eram distintos, né? No primeiro julgamento eram uns jurados, depois no outro, os jurados ali de forma muito tranquila, não houve dificuldade, não houve votação apertada. Então, assim, é uma instituição que funciona, e é uma instituição que todos ali estão em pé de igualdade. Igualdade é algo que incomoda muito no Brasil, especialmente no direito. Especialmente no direito. E eu digo que a gente aqui também não desiste de fazer da vítima o personagem principal da sua própria história. Eu não consigo entender as pessoas que querem uma selfie com uma pessoa. Eu não consigo, eu realmente não consigo. O Rodrigo Merli, promotor aí de São Paulo, que é o caso da Mestre Nakajima. Sim, da Mestre, eu entrevistei ele. Então, ele tem um livro, e eu falo que esse livro dele nos define. Se eu cair, vai ser atirando. Boa. Porque está sempre em guerra, e a gente está na guerra. O livro que o doutor Rodrigo lançou, Rodrigo Merli, é exatamente isso. Se eu cair, vai ser atirando. É uma boa frase. Uma pergunta, já indo para o final, o que aconteceu com essas ONGs que ficaram envolvidas com o Paulinho? A ProRim, que é do Álvaro, foi fechada, não foi fechada? Nos autos não consta, né? Não consta essa informação. Não sabemos, até porque não era objeto, e é importante destacar que
A do MP de Minas, o MP de Minas passa a atuar através dos promotores locais com a definição da competência da Justiça Estadual. A denúncia sequer ela foi feita por membros do Ministério Público de Minas. Ela foi feita por procuradores da República, né, do Ministério Público Federal. Depois se definiu a competência, a denúncia é a mesma. Então, no caso nosso específico, a atuação nossa e do MP, ela começa essencialmente com a definição da competência e, no nosso caso, de nós três, eu, Ana Cláudia e Renato, nos plenários do júri, a partir da decisão que determina a transferência do processo, o desaforamento do processo de Poços de Caldas para Belo Horizonte. Então, não é objeto, digamos assim. A gente sabe que essa associação, ela diz que ela incentivava doações, né? E a gente sabe que ela recebia verbas públicas também, e o que a gente sabe nos autos também é que ela chegou a custear as despesas com aluguel do escritório de um dos réus do processo. O que a gente tem em relação a isso, até porque, sendo uma denúncia criminal, extrapola o objeto a questão de se determinar o fechamento ou suspensão de atividades de determinada entidade. A motivação dos criminosos foi basicamente financeira. O júri reconheceu que sim, que a motivação foi torpe, com o objetivo de viabilizar a remoção e o transplante de órgãos da vítima. O júri, nos dois plenários, o júri popular entendeu dessa forma, acolhendo o que o Ministério Público Federal havia pedido e o que nós havíamos sustentado em plenário. Doutores, tem alguma coisa que a gente não conversou, que os senhores gostariam de falar ainda sobre esse caso? Falamos sobre tudo, sobre dinâmica, sobre os criminosos, sobre a vítima, sobre o porquê dos 22 anos, sobre o final deles no julgamento. Até, assim, o porquê dos... Assim, acho que a gente falou aí... Falou super bem, explicou muito os 22 anos. Eu acho que a gente... É assustador esse tempo. É assustador. É assustador. Para pensar que 22 anos do processo é menos tempo do que o último acusado foi condenado, né? A pena dele foi 21 anos e 8 meses. Mas mas eu quero deixar muito claro que, tipo assim, a sentença, tanto que nós aqui do Ministério Público, nós nem recorremos à decisão nos dois casos, no tocante à quantidade de pena, ela foi irretocável. No nosso entendimento, ela foi irretocável. Eu acho que tem duas coisas, se você me permitir, que eu queria destacar. A primeira, eu queria cumprimentar a atuação que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais teve em relação a esse caso. Sim. Tanto em relação ao juiz responsável pela pronúncia, pelo juiz também, o mesmo juiz, um quando fez a pronúncia e o outro que conduziu os julgamentos pelo plenário, o mesmo juiz, nos dois julgamentos. E também aos desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, neste caso, tiveram uma atuação absolutamente irretocável. Sempre. Tanto na condução do processo, durante os muitos recursos que foram interpostos à decisão de pronúncia, quanto também, especialmente, na análise dos HCs. Em especial, em especial dos HCs, que tinham por objetivo suspender as sessões. Há muitos... Sabe que foi o Tribunal de Justiça... Então, a gente não poderia deixar aqui de destacar a atuação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por seus juízes e desembargadores que atuaram nesse processo. E eu vou te falar algo que me chamou muita atenção e que reflete bem a certeza da impunidade que os infratores têm no Brasil hoje. Em um dos júris, a colega Ana Cláudia não vai... Isso, inclusive, se o senhor quiser ter acesso, não sei se o senhor já teve acesso à mídia do interrogatório, a certeza do réu de um dos júris, do segundo júri, era tamanha que durante várias das minhas perguntas ele deu gargalhada, ele ria. A ponto, inclusive, de mais de uma vez eu perguntar para ele se ele queria que a gente interrompesse o plenário para que ele pudesse ficar mais à vontade para dar gargalhada, para rir. E eu lembro que em determinado momento ele falou assim, desculpa. Eu falei assim, o senhor não tem que pedir desculpa para mim. O senhor tem que pedir desculpa para a família da vítima. Agora, me surpreende muito o senhor ter a capacidade de conseguir rir num momento como esse, diante de tanta tragédia humana. A ponto, inclusive, que
uma das primeiras respostas, e eu tenho um filho pouco mais velho mais novo do que o Paulinho. Confesso que, pessoalmente, foi muito difícil fazer esse júri. No final do segundo julgamento, eu lembro bem que um repórter nos pergunta lá qual que é a nossa sensação com a pena, e eu falo que a nossa sensação ali que a condenação à pena imposta era uma gota num oceano de tanta dor, de tanta tristeza e de tanta impunidade. Mas quando a gente percebe que o réu, num julgamento como esse, ele consegue rir, ele tem muita certeza da impunidade. Ele tem muita certeza que ele vive no Brasil. Ele tem muita certeza de que as interpretações da nossa lei lhe serão razoáveis. E aqui eu abro um parênteses, não no caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, diga-se de passagem. Que ele consegue sorrir. E eu confesso para você que isso me impressionou muito, porque ele conseguia rir, ele conseguia sorrir diante das minhas perguntas. E não foi uma vez, não foi duas vezes. E era um sorriso de nervoso. E era um sorriso de nervoso. Ele conseguia achar graça daquela situação, tamanha certeza da impunidade que o réu tinha. Ele achava graça das perguntas que estavam sendo feitas, sabe? Nossa. Você imagina, você está sendo julgado por um crime doloso contra a vida, tirar a vida de alguém, tirar a vida de uma criança, né? A vida de um ser humano. Você que fez um juramento de salvar vidas. E a gente precisa disso tudo de parar para pensar. Que sistema penal que a gente quer? Que país que a gente quer viver? Que país que a gente quer deixar para os nossos filhos? Os números da violência estão aí. E a pessoa sabe, a pessoa faz o cálculo, ela conta com a certeza da impunidade. E nesse caso, é importante se registrar que o réu, ele sorria com muita razão, porque com 22 anos, ele não tinha sido preso ainda, ele não tinha ainda sido julgado, ele não tinha sequer iniciado o cumprimento da pena que, um dia depois, o júri popular vem impor. Nós precisamos parar muito para refletir sobre isso, principalmente os operadores do direito. Algo não está certo, aliás, muita coisa não está certa. Isso que quem riu foi o Álvaro? Quem é o réu do último julgamento. Por que ele participou do julgamento dele à distância? Responder. Então, teve até quando a gente terminou, assim que nós terminamos o plenário, um dos repórteres até... um deles fez essa pergunta, né? Porque o réu ele não é obrigado a comparecer ao plenário. Ele tem que ser intimado, a lei prevê, ele tem que ser intimado, ele não é obrigado a comparecer. E é possível agora, hoje em dia é possível, a oitiva dele, ele não tinha um mandado de prisão expedido contra ele, então ele não estava foragido até o julgamento, era permitido que ele fosse ouvido no tribunal do júri. As oitivas de quem mora fora se dá através do que a gente chama de carta precatória. Mas como agora a gente consegue, com essa pandemia, a gente conseguiu melhorar a tecnologia, então o sistema de videoconferência funciona, conseguimos fazer a oitiva dele por videoconferência, igual também fizemos a oitiva do Paulo Pavese na Itália, né? Ele não precisou vir até aqui, ele não podia se deslocar, e o acusado, ele estava em outro estado. É permitido pelo sistema processual penal essa oitiva dele desta forma. Só quero deixar isso bem claro, como ele não estava foragido, o juiz permitiu, diante, né, de não ter impedimento, que ele fosse ouvido por videoconferência. Bom, ele não se, é que eu acho impressionante quando é quase um descaso dele também nisso, né, de não estarem ali. Não, mas faz parte. Mas veja bem, é estratégico, olha só. Os outros dois, ele já sabia, é estratégico. Os outros dois acusados que foram julgados e condenados no júri em janeiro, ele tinha pleno conhecimento que eles, quando foram condenados, era o mesmo juiz, eles saíram presos. Então, é como eu disse, eles ficaram, os dois médicos iniciais que foram condenados, eles ficaram presos
do dia 28 de janeiro a 18 de fevereiro. Então, ele sabia que, em havendo condenação, o juiz ia atuar da mesma forma. Então, ele sairia preso. E a tudo isso, eu acrescento também a prudência do juiz que fez o júri. Muito. Porque ele corria o risco, se ele não permitisse que o interrogatório fosse feito por videoconferência, de depois o júri ser anulado pela justiça. Em sede recursal. Aqui eu destaco que recentemente, inclusive agora no mês de maio, saiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido garantindo que mesmo o réu foragido, ou seja, o réu que foge da justiça, que ele tem direito de ser interrogado por videoconferência, aonde quer que ele esteja. Então, o juiz, nesse caso, e são as regras que nós temos que nos adaptar, acaba que o juiz foi muito prudente, porque se também não permitisse, todo esse trabalho que foi feito aí depois, corria-se o risco de se perder com uma anulação do julgamento. Ou um eventual, e além disso, imagina, se havia também uma possibilidade dele falar, eu quero participar, mas eu não tenho condições, aí já são 22 anos, havia-se exceção. Sim. Eu acho que o juiz foi muito bem ao permitir. Ele foi muito prudente. Acho que foi uma decisão acertada. Muito acertada de permitir, também acho. Olha, só tenho aqui a agradecer por vocês serem do Ministério Público, que obrigado pelo esse trabalho, essa espera e essa não desistência que o Brasil precisa tanto. Conversei aqui, tive o prazer de conversar com o doutor Giovanni Avelar Vieira e com a doutora Ana Cláudia Lopes, são dois dos promotores que atuaram no caso do Paulo Veronese Pavese, ou Paulinho Pavese. Também temos o doutor Renato Teixeira Rezende, é o terceiro promotor, que infelizmente com quem eu não consegui conversar ainda, espero conseguir conversar, mas parabéns ao trabalho dos três, que vocês aqui assistiram tão bem. E como disse o doutor aqui, Giovanni, desistir não é uma opção. Então, que os criminosos saibam que ninguém vai desistir de vê-los na cadeia. Jamais. Jamais. Muito obrigado e até a próxima. Foi de cima da ponte. Você está sendo filmado. E vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do Champinha. Tem mito. Olha lá, foi. Pulo, só a tela mata ali, cara. Pela.